Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e este vídeo é a leitura da tradução autorizada que nós fizemos de um artigo da página John Fisher 2.0 no Medium. O link para a nossa tradução do artigo está na descrição e no comentário fixado encontra-se em nosso blog. O artigo começa com a citação da antiga enciclopédia católica que diz: a patena era, nos primeiros séculos, usada no serviço do altar, e provavelmente servia para recolher as oferendas de pão feitas pelos fiéis e também para distribuir os fragmentos consagrados que, após o pão ter sido partido pelo celebrante, foram levados aos comungantes, que em suas próprias mãos receberam cada uma porção da patena. O link para essa citação também se encontra em nosso blog, assim como todas as citações que forem feitas ao longo desse vídeo. Quando se trata do debate entre aqueles que recebem a comunhão na mão em oposição à comunhão na língua, eu fico do lado do último por dois motivos. Primeiro, para melhor proteção de alguma profanação intencional, acho que a prudência deve nos levar a minimizar esse potencial. E segundo, porque 1 Coríntios 11:28 reflete melhor o uso da recepção da comunhão sob ambas as espécies, ou seja, tanto a hóstia quanto o cálice, na igreja primitiva. Enquanto a própria tradição admite que a comunhão sob um tipo é suficiente, a comunhão sob ambos reflete a prática da igreja mais antiga. Em suma, a intuição nos permite o melhor veículo para colocar isso em prática. Uma vez que a intuição requer a comunhão na língua, sou totalmente a favor. Agora, quero enfatizar algo de grande importância. Pode chocar alguns de vocês, queridos ouvintes, mas não sou pároco, nem bispo, nem mesmo papa. Então minhas opiniões particulares são apenas isso. Opiniões particulares. Elas também são provisórias. Ainda estou tentando me desenvolver teologicamente. Submeto e coloco o julgamento da questão às autoridades eclesiásticas competentes, cujo único juiz é Deus e o pontífice, e o primeiro será o único a julgar o segundo. No entanto, aqui defenderei que a comunhão na mão não é, por si só, um sacrilégio, não é a violação ou mau uso do que é considerado sagrado. Primeiro, darei algumas respostas aos defensores radicais da comunhão na língua, tradicionalistas, e então darei suporte para a tradição entre alguns dos padres da Igreja. O primeiro apelo que eu gostaria de abordar é o apelo tradicionalista a São Tomás de Aquino. Devemos ter duas coisas em mente. A primeira é que o próprio São Tomás não é inerrante, mesmo que tenha cometido erros, e digo isso reconhecendo que seus defeitos têm mais profundidade do que minhas próprias virtudes. Ele rejeitou a Imaculada Conceição como exemplo, também errou com a matéria do sacramento da ordem. No entanto, sobre a comunhão, ele escreve que o ato principal da ordem do sacerdote é consagrar o corpo de Cristo. Agora, ele recebe o poder para este efeito na entrega do cálice. Portanto, o caráter é impresso nele. Então, a concessão de poder é efetuada dando-lhe algo pertencente ao seu próprio ato. E como o ato principal de um sacerdote é consagrar o corpo e o sangue de Cristo, o caráter sacerdotal é impresso na própria entrega do cálice, sob a forma prescrita de palavras. São Tomás de Aquino diz isso na Suma Teológica, suplemento, questão 37, artigo 5, resposta. Aqui está o raciocínio completo de São Tomás de Aquino para explicar por que é apenas o padre quem deve distribuir a comunhão. Ele diz: está escrito, chegou ao nosso conhecimento que alguns sacerdotes entregam o corpo do Senhor a um leigo ou a uma mulher para levá-lo aos enfermos. O sínodo, portanto, proíbe que tal presunção continue, e que o próprio sacerdote comunique aos fiéis, aos enfermos. A dispensação do corpo de Cristo pertence ao sacerdote por três razões. Primeiro, porque, como foi dito acima, artigo 1, ele consagra na pessoa de Cristo. Mas assim como Cristo consagrou seu próprio corpo na ceia, também o deu aos outros para ser entregue por eles. Assim como a consagração do corpo de Cristo pertence ao sacerdote, também a dispensação pertence a ele. Em segundo lugar, porque o sacerdote é o intermediário designado entre Deus e o povo. Portanto, como pertence a ele oferecer os dons do povo de Deus, também pertence a ele entregar dons consagrados ao povo. Em terceiro lugar, porque por reverência a esse sacramento, nada o toca, senão o que é consagrado. Portanto, o corporal e o cálice são consagrados e também as mãos do sacerdote, para tocar este sacramento. Portanto, não é lícito a ninguém tocá-lo, exceto por necessidade, por exemplo, se cair no chão ou em algum outro caso de urgência. Alguns pontos precisam ser feitos. O primeiro deles é que a citação de São Tomás diz respeito à comunhão com os enfermos e termina com algumas exceções, como em caso de urgência,
ou quando a hóstia cai por terra, isto é, no chão. Já o argumento não é contra a comunhão na mão, é no uso de não sacerdotes atuando como ministros extraordinários. Mesmo o ponto final de São Tomás sobre nada mais tocar o sacramento, exceto o que é consagrado, admite certas exceções, que não nos levam a não e não podem nos levar a acreditar que a comunhão na mão é um sacrilégio. Respondendo à seguinte objeção: parece que a dispensação desse sacramento não cabe apenas ao sacerdote, pois o sangue de Cristo pertence a esse sacramento não menos que o seu corpo. Mas o sangue de Cristo é dispensado pelos diáconos. Por isso, bem-aventurado Lourenço disse aos bem-aventurados Sisto, ofício de São Lourenço, respostas matinas. Abre aspas. Experimente se você escolheu um ministro adequado a quem confiou a dispensação do sangue do Senhor. Fecha aspas. Portanto, com igual razão, a dispensação do corpo de Cristo não cabe apenas aos sacerdotes. Tomás responde dizendo: o diácono, como próximo da ordem sacerdotal, tem certa participação nos deveres desta, para que possa dispensar o sangue, mas não o corpo, exceto em caso de necessidade, por ordem de um bispo ou de um padre. O padre ou o bispo, portanto, podem abrir uma exceção para alguém nas ordens não sacerdotais. Isso não poderia ser o caso de um ato de sacrilégio, já que ninguém, nem mesmo o Papa, pode conceder permissão para alguém cometer um ato sacrílego. Isso indica que a questão é de disciplina e prática, não de fé e moral. No entanto, como o Papa Paulo VI havia concedido o indulto no Memoriale Domini, o Papa concedeu a permissão necessária para receber a comunhão na mão. Alguns tradicionalistas citam vários sínodos e concílios que condenam a comunhão na mão. Por exemplo, os seguintes concílios e sínodos: Concílio de Zaragoza, de 380, que excomungou quem ousasse continuar recebendo a Sagrada Comunhão em mãos. Isto foi confirmado pelo Sínodo de Toledo. Sínodo de Rony, 650, condenou a comunhão na mão para deter os abusos generalizados que ocorreram a partir dessa prática e como a salvaguarda contra o sacrilégio. Sexto Concílio Ecumênico em Constantinopla, 680-681, proibiu os fiéis de tomar na mão a Sagrada Hóstia, ameaçando de excomunhão os transgressores. Concílio de Trento, de 1545 a 1565, afirma: é uma tradição apostólica o fato de somente o sacerdote dar a Sagrada Comunhão com as mãos consagradas. E Concílio de Rome, 650, que diz: não coloque a Eucaristia nas mãos de nenhum leigo ou leiga, mas apenas em suas bocas. Para abordar primeiro os concílios ecumênicos, o próprio Trento nem mesmo menciona, pelo menos na citação, qualquer coisa sobre a comunhão na língua, apenas que o sacerdote dá a Sagrada Comunhão com as mãos consagradas. A citação nem mesmo exclui a possibilidade de outras tradições apostólicas, pois diz que é uma tradição apostólica. Observe o artigo indefinido. Quanto ao Sexto Concílio Ecumênico em Constantinopla, não há referência à comunhão na mão. Vocês podem ler o link para os documentos desse concílio, estão também lá no nosso blog. Os outros sínodos são locais e, portanto, não obrigatórios em termos de disciplina, e podem ser alterados, especialmente pelo Papa, que é supremo nessas questões. Além disso, essas eram questões de disciplina não porque fossem consideradas sacrílegas em si mesmas, mas, por exemplo, o segundo cânone completo de Rouen diz: a impropriedade deve cessar de alguns sacerdotes que, na festa da missa, dão os santos mistérios a algumas mulheres e leigos, mas sem eles próprios participarem. Além disso, a Eucaristia não deve ser entregue aos leigos em suas mãos, mas na boca, com as palavras Corpus Domini et sanguinis prostitutibi ad remissionem peccatorum et ad vitam aeternam. Cânon 2º. A questão não era com a comunhão na mão per se, mas sim com o abandono do padre entregando seus deveres aos leigos. A prática da comunhão na língua teria sido um corretivo, e mais provavelmente porque a comunhão na língua não era considerada uma impropriedade. No entanto, tal concílio era local, assim como suas correções. O concílio de Zaragoza não parece condenar a comunhão na mão. Haviam apenas 3 decretos que consegui encontrar. O primeiro, segundo e terceiro, em sequência: se um sacerdote ariano se torna católico e reto, especialmente se for casto, pode ser ordenado sacerdote novamente mediante arrependimento, assim também um diácono. As relíquias encontradas nas igrejas arianas serão queimadas pelos sacerdotes. Se os bispos arianos que se converteram consagraram igrejas antes de serem ordenados novamente, essas igrejas precisam de uma nova consagração.
Além disso, nem os credos ou anátemas dos concílios de 400 ou 447 em Toledo abordam a comunhão na boca. Vocês podem também ver o link lá em nosso blog. É mencionado no Liber Pontificalis que o Papa Sixtus I decretou o seguinte: ele ordenou que os vasos consagrados não fossem tocados, exceto pelo clero ministro. Dado que esta é, na melhor das hipóteses, uma fonte incompleta e secundária, eu hesitaria em deduzir qualquer uso universal e obrigatório a partir dela. Por exemplo, a mesma fonte também diz: ele ordenou que no início da missa o padre cantasse para o povo o hino Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Embora o Sanctus comece a missa para São Xistos, não para todas as formas da missa. De acordo com um estudo publicado pela FSSPX, um homem chamado Charles Andrew St. George distribuiu a comunhão mais de 25 vezes para seu filho e descobriu que entre seus dedos, os dedos de seu filho e a palma de sua mão, 85 partículas foram desperdiçadas. Ele escreve: para essa provação, Joseph e eu nos preparamos lavando cuidadosamente e os dedos e secando-os com uma toalha sem fiapos. Em seguida, examinamos as pontas dos dedos e a palma da mão esquerda de Joseph, que entraram em contato com a hóstia, para garantir que não continham nenhum material estranho que pudesse ser confundido com uma partícula de pão. Eu determinei que iríamos procurar por partículas após cada comunhão, entre aspas, individual em 3 áreas: minhas pontas dos dedos, a palma da mão de Joseph e as pontas dos dedos de Joseph. Além disso, determinei que contaríamos os resultados de 25 comunhões e registraríamos quantas partículas foram encontradas e onde. Contaríamos apenas partículas visíveis a olho nu, que ambos pudéssemos ver. Agora, a coisa preocupante sobre esta objeção é que, uma vez que o Concílio de Trento diz no cânon 1º da 13ª seção: se alguém nega que no sacramento da Santíssima Eucaristia estão verdadeira, real e substancialmente o corpo e sangue juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente todo Cristo, mas diz que ele está ali apenas como um sinal ou figura ou virtude, que seja anátema. Isso não significa que para cada partícula que soltamos e permanecemos na mão, ficamos presos sob os pés e coisas do gênero, estamos profanando o corpo de Cristo? De jeito nenhum. Segundo São Tomás de Aquino, abre aspas, corrupção é movimento do ser para o não ser. Se a mudança for tão grande que a substância do pão ou do vinho tenha sido corrompida, então o corpo e o sangue de Cristo não permanecem sob esse sacramento, e isso tanto por parte das qualidades como quando a cor, o sabor e outras qualidades do pão e do vinho são tão alteradas que se tornam incompatíveis com a natureza do pão ou do vinho, ou então, na parte da quantidade, como por exemplo, se o pão for reduzido a partículas finas ou o vinho dividido em gotas tão minúsculas que as espécies de pão ou vinho não permaneçam mais. Suma Teológica, terceira parte, questão 77, artigo 4, resposta. Assim, para São Tomás, a hóstia deixa de ser Cristo quando as partículas perdem as qualidades do pão, como a cor e o sabor, ou quando se reduzem a partículas finas. Mas, quão finas elas têm que ser? Tenha tudo isso em mente para quando chegarmos à próxima parte desse experimento. Abre aspas. Em seguida, examinamos as pontas dos dedos e a palma da mão esquerda de Joseph, que entraram em contato com a hóstia para garantir que não continham matéria estranha que pudesse ser confundida com a partícula de pão. Fecha aspas. Da mesma citação anterior sobre o experimento da FSSPX. Observe que isso traz uma parte essencial do experimento, que o experimentador está presumindo que deve estar além da visibilidade, mas isso não parece certo. São Tomás diz que deve ser incompatível com a natureza do pão. Agora, se pode ser confundido com matéria estranha e não tem a visibilidade de cor que normalmente tem, e você não poderia realmente sentir o gosto se tivesse a partícula em sua boca, visível ou não, é justo dizer que a partícula passou de ser para não ser o corpo de Cristo. O Papa Pio XII escreve contra o arqueologismo em sua encíclica Mediator Dei. Aqueles que são contra a prática da comunhão na mão normalmente citam a atitude condenada aqui como impedimento por trás do renascimento da comunhão na mão.
A ideia é que, como a Igreja passou séculos desenvolvendo e definindo sua liturgia, é impróprio revertê-la apenas para voltar atrás. Além disso, outras disciplinas citadas pelo Papa Pio XII foram de fato eliminadas. Porém, muitas vezes é esquecido que a mesma encíclica também reafirma que somente o Papa, não a antiguidade, não seus subordinados, mas somente ele, tem o poder de estabelecer as práticas que bem entender. Ele escreve: disso discorre que somente o soberano pontífice goza do direito de reconhecer e instituir qualquer prática que diga respeito ao culto de Deus, de introduzir e aprovar novos ritos, bem como de modificar aqueles que julga necessitarem de modificação. Os bispos, por sua vez, têm o direito e o dever de zelar atentamente pela exata observância das prescrições dos cânones sagrados a respeito do culto divino. Os particulares, portanto, mesmo sendo clérigos, não podem ser deixados a decidir por si mesmos nestes assuntos sagrados e veneráveis, envolvendo a vida religiosa da sociedade cristã, junto com o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo e o culto de Deus, preocupados com a honra devida à Santíssima Trindade, o Verbo encarnado e sua augusta Mãe e os demais santos, e também com a salvação das almas. Dado que o Papa Paulo VI é tanto Papa quanto qualquer um de seus predecessores, tudo o que ele diz também vale. Parece que os tradicionalistas que se opõem à prática e à permissão concedida pelo Papa Paulo VI são tanto indivíduos particulares estabelecendo suas próprias regras, proibindo práticas, apesar da aprovação e permissão do Papa, quanto aqueles que foram condenados pelo Papa Pio XII. Embora o Papa Pio XII esteja certo em nos alertar que o que é mais velho não é automaticamente melhor, e seria uma presunção absoluta retroceder o processo, isso não significa que não possa haver, em princípio, preocupações urgentes sobre por que pode ser necessário, como concessão de indulto temporário. Além disso, isso não anula o direito legal do Papa Paulo VI de fazer a mudança. O próximo argumento vem do fato de que as pessoas abusam da comunhão e os padres as deixam escapar impunes. O mesmo se aplica às pessoas que recebem a comunhão. Outros citarão o fato de que tem havido um declínio no número de pessoas que atualmente acreditam na presença real. Eu ouvi de um proponente que alegou que a participação na prática é em si pecaminosa porque encoraja esses abusos. Por fim, alguns reclamam que isso cria uma norma dupla em que o padre pode desconsiderar o direito dos leigos de receber a hóstia na língua. Embora esse argumento tenha maior força, não acho que seja um argumento decisivo. Normalmente, a natureza causal entre causa e efeito é presumida e não demonstrada. Não vou negar que existem, mas a questão não me parece comunhão na mão, mas levantar para receber. Este não é apenas um problema imaginário. Até mesmo São João Paulo II observou que tal abuso estava acontecendo em muitos países. Abre aspas. Em alguns países foi introduzida a prática de receber a comunhão na mão. Esta prática foi solicitada por conferências episcopais individuais e recebeu a aprovação da Sé Apostólica. No entanto, foram relatados casos de deplorável falta de respeito para com as espécies eucarísticas. Casos que são imputáveis não só aos indivíduos culpados de tal comportamento, mas também aos pastores da Igreja, que não foram suficientemente vigilantes quanto à atitude dos fiéis rumo à Eucaristia. Acontece também, ocasionalmente, que a livre escolha de quem prefere continuar a prática de receber a Eucaristia na língua não é levada em conta naqueles lugares, onde foi autorizada a distribuição da comunhão na mão. De forma alguma se refere àqueles que, recebendo o Senhor Jesus na mão, o fazem com profunda reverência e devoção, nos países onde essa prática foi autorizada. Fecha aspas. São João Paulo II, Dominical Sene, parágrafo 11. No entanto, o padre Regis Scanlon, perdão se eu pronunciar errado, usa um argumento bastante persuasivo de que a questão mais em jogo e mais negligenciada é a falta de ajoelhamento e genuflexão. Receber de joelhos também desencorajaria as pessoas de sair com a hóstia, e se o fizessem, o padre pode instruí-las a terminar o consumo do sacramento. Além disso, como não está tão distante quanto a comunhão na língua, acho que parecerá excluir menos pessoas que desejam receber na língua. Mas o que realmente precisa ser feito é que os leigos deixem de lado suas diferenças e respeitem os modos de recepção preferidos uns dos outros na unidade e no espírito de cooperação. Alguns tradicionalistas, como Taylor Marshall, afirmam que se a comunhão foi tomada na mão, foi feita apenas em tempos de perseguição.
Ele cita São Basílio, que escreve: desnecessário dizer que em tempos de perseguição, ser obrigado a comungar pelas próprias mãos, sem a presença de um padre ou ministro, não é uma ofensa grave, desde que o costume sancione essa prática pelos próprios fatos, guardando a comunhão em casa. São Basílio, carta 93. A questão não é que a comunhão seja na mão, mas sem padre ou diácono e na casa dos leigos. Se este foi um erro honesto, parece bastante desleixado. Agora, vamos para a parte 2 da argumentação, comunhão na mão como uma prática antiga. O Conselho de Trullo é um conselho local interessante, pois foi reunido e aprovado sem qualquer representação latina. Na verdade, o Ocidente o odiou, porque tentou impor as práticas de Constantinopla a toda a Igreja e foi relegado como sendo obrigatório apenas para a Igreja Oriental. Vocês podem ler sobre no New Advent, certo? Enciclopédia Católica. Uma dessas práticas era a comunhão na mão. Lemos no cânon 101. O grande divino apóstolo Paulo, em alta voz, chama o homem criado à imagem de Deus, corpo e templo de Cristo. Excedendo, portanto, toda criatura sensível, aquele que pela paixão salvadora alcançou a dignidade celestial, comendo e bebendo Cristo, está apto em todos os aspectos para a vida eterna, santificando sua alma e corpo pela participação da graça divina. Portanto, se alguém deseja ser participante do corpo imaculado no tempo de sinaxe e oferecer-se para a comunhão, aproxime-se colocando as mãos em forma de cruz, e assim receba a comunhão da graça. Mas, como em vez de suas mãos fazem vasos de ouro ou outros materiais para a recepção do dom divino, e por eles recebem a comunhão imaculada, de modo algum permitimos que venha, preferindo a matéria inanimada e inferior à imagem de Deus. Mas, se alguém for encontrado dando a comunhão imaculada àqueles que trazem vasos desse tipo, que seja cortado, assim como aquele que os traz. Concílio de Trullo, cânon 111. Embora isso não seja obrigatório como disciplina, mostra que o método comum da época para o Oriente era de fato a comunhão na mão. Na verdade, ele ainda fornece dois argumentos a favor de preferir a recepção na mão a um recipiente, como uma colher. Primeiro, o corpo é feito à imagem de Deus. Segundo, o corpo de um cristão deve ser o templo de Cristo. Embora isso não seja obrigatório e tenha sido amplamente rejeitado no Ocidente, mas não universalmente, depois de algum tempo, isso mostra que a prática existia amplamente na parte oriental da Igreja, onde era uniformemente aceita. São João Crisóstomo, em sua terceira homilia sobre Efésios, diz: diga-me, você escolheria vir os sacrifícios com as mãos sujas? Não, suponho que não. Mas você prefere escolher não vir do que vir com as mãos sujas. E então, tão escrupuloso como você é neste pequeno assunto, você vem com a alma suja e assim ousa tocá-lo? E, no entanto, as mãos o seguram apenas por um tempo, enquanto na alma ele se dissolve inteiramente. Observe-se aqui que ele chama a refeição de o sacrifício e fala até da necessidade de lavar as mãos. Agora, das catequeses mistagóginas de São Cirilo, ele diz: ao se aproximar, portanto, não venha com os pulsos estendidos ou os dedos abertos, mas faça da sua mão esquerda um trono para a direita, como para aquela que deve receber um rei, e, abrindo a palma da mão, receba o corpo de Cristo, dizendo sobre ele: Amém. Então, depois de ter santificado cuidadosamente seus olhos pelo toque do corpo santo, participe dele, dando atenção para que você não perca qualquer parte dele, pois tudo que você perde é evidentemente uma perda para você, como se fosse de um de seus próprios membros. Pois, diga-me, se alguém lhe desse grãos de ouro, você não seguraria com todo cuidado, estando em guarda para não perder nenhum deles e sofrer perda? Não vigiarás com muito mais cuidado para que não caia de ti uma migalha do que é mais precioso do que o ouro e as pedras preciosas? Esta é a leitura 27. E ao invés de defender a citação eu mesmo, recomendaria que os leitores verificassem a sólida defesa de Dave Armstrong das catequeses de São Cirilo, que inclusive vão estar lá traduzidas em nosso blog, o texto dele onde ele defende essa citação, porque vários tradicionalistas alegam a sua invalidade, que ela não pertenceria realmente a São Cirilo. Alguns, mesmo não tradicionalistas, simplesmente historiadores também, têm essa concepção.
Armstrong faz um ponto adicional de que, mesmo se admitirmos que houve um autor adicional, ele ainda seria uma testemunha histórica antiga, que João, ou o sucessor de Cirilo, fez palestras catequéticas, sabemos por sua própria correspondência com Jerônimo, e essa mesma circunstância pode explicar seu nome ter sido associado ou substituído pelo de Cirilo. À objeção de Rivet, Miles responde que, se um erro de um transcritor ou tropeço de um bibliotecário ignorante tiveram em um ou dois textos, ou atribuir a palestra a João ou a qualquer outra pessoa, nada disso pode ser colocado contra o testemunho daqueles que viveram mais perto da época em que as catequeses foram compostas, como Jerônimo e Teodoreto. Além disso, a evidência interna prova que as catequeses não poderiam ter sido proferidas depois de meados do século IV, enquanto João sucedeu a Cirilo por volta de 386. Além disso, é quase impossível atribuir aos dois conjuntos de catequeses e diferentes autores. O autor promete, como vimos, que explicará plenamente os mistérios sacramentais em outras conferências a serem proferidas na semana da Páscoa, no próprio Santo Sepulcro, e descreve o assunto de cada conferência, a qual descrição as conferências mistagógicas correspondem em todos os detalhes. Outras promessas de explicações futuras são dadas. Depois de citar as palavras creio no Pai, no Espírito creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e em um batismo de arrependimento, acrescenta, sobre as quais te falei longamente nas palestras anteriores. Por esses e muitos outros argumentos extraídos de evidências internas, Tauté mostrou de forma convincente que todas as catequeses devem ter tido o mesmo autor e que ele não poderia ser outro senão Cirilo. Armstrong faz um ponto adicional de que, mesmo se admitirmos que houve outro autor adicional, ele ainda seria uma testemunha histórica antiga. Agora, uma citação de São João Damasceno. Aproximemo-nos dela com um desejo ardente, e com as mãos postas em forma de cruz, recebamos o corpo do crucificado, e apliquemos nossos lábios e sobrancelhas, e participemos da brasa divina, a fim de que o fogo do desejo que está em nós, com o calor adicional derivado da brasa, possa consumir totalmente nossos pecados e iluminar nossos corações, e para que sejamos inflamados e divinizados pela participação no fogo divino. Isaías viu o carvão, mas o carvão não é madeira simples, mas madeira unida ao fogo. Da mesma forma, também o pão da comunhão não é pão simples, mas pão unido à divindade. Mas um corpo que está unido à divindade não é uma natureza, mas tem uma natureza pertencente ao corpo e outra pertencente à divindade que está unida a ele, de modo que o composto não é uma natureza, mas duas. São João Damasceno escreve isso em A Fé Ortodoxa, livro 4, capítulo 13. Embora haja uma estranheza em tocar o pão em outras partes, não há razão para supor que os proponentes da comunhão na mão precisem se submeter a todos os aspectos da prática. Se isso fosse verdade, então os proponentes da comunhão na boca precisariam adotar a prática da comunhão esporádica, apenas porque essa foi a prática durante o período mais longo da Igreja. Quando a comunhão na língua era popular, a prática precisava ser corrigida, apesar dos teólogos dizerem o contrário. O quarto concílio de Latrão obrigou os fiéis sob pena de excomunhão a receber a comunhão pelo menos uma vez por ano. As clarissas, por norma, comungavam 6 vezes por ano, as dominicanas 15 vezes, a ordem terceira de São Domingos 4 vezes. Mesmo os santos raramente recebiam, São Luís 6 vezes por ano, Santa Isabel apenas 3 vezes, da Enciclopédia Católica. Trento não fez nenhuma correção, mas deixou isso para os indivíduos, apesar dos jansenitas desencorajarem a prática, e não foi até 1900 que a comunhão diária se tornou a norma. Agora, uma coisa que fiquei surpreso ao descobrir foi que mesmo antes do Novo Zorodo de São Paulo VI, ou mesmo do Vaticano II, os católicos caldeus comungavam na mão desde a antiguidade, de acordo com o padre Andrew Yeoman, um sacerdote caldeu. Ele diz, e o link para o texto dele também vai estar linkado lá em nosso blog. Se o bispo Schneider dissesse que era simplesmente um sacrilégio receber a comunhão na mão, ele estaria dizendo que a Igreja Latina, por várias décadas, permitiu oficialmente o sacrilégio, para não falar da Igreja Caldeia, cuja prática mais antiga é a recepção na mão. Se fosse esse o caso, a questão imediata seria se o Espírito Santo deixou a Igreja. Ele não tem. Mas, em vez de dizer as coisas explicitamente a ser
a ser encurralado em uma contradição, porque você ainda é católico, a linguagem é deixada no nível de alusão. Dada que esta não é uma tradição morta que foi mantida, mesmo através do cisma, e foi permitida na Igreja antes do Vaticano I, este fato também fere a afirmação anterior de que a comunhão na mão era apenas uma esquisitice que foi trazida de volta, mas algo que Deus, pela conversão dos nestorianos, procurou reter e a Igreja permitiu antes e depois do Concílio Vaticano II. E como conclusão, a comunhão, quer se deseje recebê-la na mão ou na língua, é uma questão de reflexão pessoal, embora não haja dúvida de que a comunhão na mão não deve, como disse o Papa Paulo VI, ser imposta de forma a excluir o uso tradicional da comunhão na língua. Isso é da instituição do Papa Paulo VI sobre o modo de distribuir a Sagrada Comunhão. Também devemos lembrar que de não cair no extremo oposto de chamar de sacrílega uma prática comum no mundo antigo e moderno. Tal acusação é séria e não tem fundamento. Para os que desejam comungar na mão, ou mesmo preferem, não é sinal de pecado de sua parte, mas, seja qual for a maneira que você decidir comungar, por favor, não se esqueça de reverenciar, pois, como está escrito em Romanos 14:11, todo joelho se dobrará.